Depois de algumas semanas desaparecido, o ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, apareceu para dar uma entrevista exclusiva para o SBT. Essa foi a primeira aparição pública em entrevista concedida por Fabrício Queiroz após o episódio que foi denunciado pelo COAF. E antes de nós começarmos a comentar essa entrevista e principalmente os impactos políticos da entrevista de Fabrício Queiroz, é necessário mencionarmos dois pontos antes. O primeiro deles é que, além de Flávio Bolsonaro, o COAF relatou transações suspeitas, movimentações suspeitas nos gabinetes de diversos outros políticos. O valor é um valor astronômico envolvendo deputados estaduais do Rio de Janeiro. E o deputado mais envolvido é o próprio presidente da Alerj, o André Siciliano, que ele é um deputado do Partido dos Trabalhadores, é um deputado do PT. Mas, obviamente, Fabrício Queiroz, ele tem um envolvimento maior, ele tem um interesse, não envolvimento, ele tem um interesse maior da mídia e da população, porque ele é uma pessoa ligada à família de Jair Bolsonaro, ligado diretamente a Flávio Bolsonaro. E tudo que envolve a presidência da República, envolve o presidente e também seus familiares, acaba tendo um destaque maior da mídia, porque ele atrai um interesse maior da população. Ainda mais envolvendo políticos que entoaram um discurso durante a sua campanha, seja para deputados, deputados, presidentes, senadores, entoaram discursos que eles seriam a nova política, que eles iriam combater a corrupção. E quando você mostra que havia um possível esquema fraudulento de corrupção no gabinete de um candidato que recebeu uma votação expressiva, que entoou um discurso anticorrupção, você cria um interesse, a população tem um interesse maior, porque aparentemente a população se sente enganada, se sente ludibriada por aquele discurso que se mostrou, que tende a se mostrar ou pode se mostrar uma farsa, uma fraude. Então, obviamente, há um interesse maior da mídia pelo assunto do Fabrício Queiroz, pelo Flávio Bolsonaro, porque envolve a presidência da República, e sempre o presidente vai atrair mais atenção do que deputado estadual do Rio de Janeiro, porque um deputado estadual do Rio de Janeiro vai envolver o interesse do Rio de Janeiro, o presidente da República envolve o interesse de todo um país. Então isso explica o porquê existe um interesse maior, que já era óbvio no caso de Fabrício Queiroz, apesar do valor ser muito pequeno se comparado a outros valores do que do André Siciliano e de outros deputados estaduais, por exemplo. E o segundo ponto é que, durante a sua entrevista, Fabrício Queiroz disse que ele tem um câncer de intestino, algo muito sério, um problema de saúde muito grave, e nós desejamos sim melhoras e que ele possa se recuperar de todo o procedimento, que é sim um processo de muito sofrimento e de muita dor. Então, desejamos melhoras a ele, e o próprio Ministério Público emitiu uma nota, o link está aqui na descrição do vídeo, dizendo que Fabrício Queiroz de fato tem uma doença grave e ele vai precisar passar por uma cirurgia. Tanto essa nota do Ministério Público está aqui, a reportagem sobre essa nota está aqui na descrição do vídeo, e também a entrevista de Fabrício Queiroz ao jornal do SBT também está aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá e conferir essa entrevista. Como que muito já foi falado sobre essa entrevista, eu vou tentar me ater aos desdobramentos políticos que essa entrevista de Fabrício Queiroz tem. Mas antes de falarmos isso, vamos dar uma resumida, um apanhado geral do que foi falado na entrevista. Fabrício Queiroz basicamente explicou o que ele fazia como assessor. Ele explicou as movimentações bancárias envolvendo a família dele. Ele disse que estava para comprar apartamentos para os familiares. Quando mencionado sobre o trabalho da filha dele, que trabalhava como personal trainer, enquanto deveria estar trabalhando na Câmara dos Deputados, ele disse que quem tem que explicar isso para o Ministério Público é a filha. Quando foi mencionado sobre as transações envolvendo, as operações bancárias envolvendo os seus colegas assessores, Fabrício também disse que ele viria falar somente para o Ministério Público. E com relação àquela explicação convincente que ele deu para Flávio Bolsonaro, que o próprio Flávio Bolsonaro disse que foi uma explicação convincente, Fabrício Queiroz também mencionou que iria dizer para o Ministério Público. No fim, foi uma entrevista para prestar esclarecimentos públicos à população, para dar uma justificativa, para mostrar que ele está presente, só que, na verdade, nenhum ponto que tem de fato relevância e interesse da população foi esclarecido, e, na verdade, Fabrício Queiroz lançou novos pontos para serem discutidos, novos pontos que geram ainda mais dúvidas, ainda mais incerteza com relação a todo esse episódio do COAF. O único ponto que nós podemos pegar ali, que foi um ponto coerente da entrevista dele,
foi que ele endossou a versão de Jair Bolsonaro sobre o empréstimo, então, que havia um empréstimo de não 24 mil, mas de 40 mil reais. Ele explicou a movimentação, falou dos cheques e por que foram para a conta, foram em nome de Michele Bolsonaro ao invés do presidente Jair Bolsonaro. E essa história do empréstimo, ela é uma história, digamos, simples de ser comprovada a veracidade, mas não é tão fácil. E por que é simples? Porque basta você apresentar as transferências bancárias, as operações bancárias, saques em datas compatíveis, enfim, é só você pegar todo ali, passar um pente fino pelas operações bancárias de Jair Bolsonaro que você consegue facilmente comprovar, que você consegue de um modo simples comprovar que houve um empréstimo. Porém, não é fácil, porque pode ser que essa operação tenha sido feita através de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, então, que Jair Bolsonaro tinha na casa dele, e aí vai ficar muito mais difícil ser comprovado esse empréstimo. Outro ponto importante da entrevista, que Fabrício Queiroz disse que o culpado, se acontecer alguma coisa, ele deu a entender que o culpado será ele. A família Bolsonaro não está envolvida nesse assunto. Então, é uma possível futura condenação, a culpa cairá toda sobre ele. Ele tenta blindar a família de Jair Bolsonaro, com Flávio, enfim, e também o próprio Jair Bolsonaro. Outra coisa que foi muito esquisita é a relação. Ele fala que ele é um homem de negócios, mas ele é um homem de negócios, mexe muito dinheiro, mas mora em uma comunidade, ao invés de morar em um local mais apropriado, mais condizente com os salários e com as movimentações bancárias que ele fala que o relatório COAF apontou. E uma coisa que ele diz fazer é compras de carros. Então ele compra e vende carros, compra carros usados, compra carros de seguradora e acaba revendendo. Faz ali dá uma guaribada e vende. Só que para fazer isso, ele pode fazer, com certeza, mas ele vai ter que agora comprovar essas operações envolvendo compra e venda de carros usados. Ele vai ter que mostrar os comprovantes de compra e venda, caso contrário ele poderá se complicar ainda mais. Só que essa entrevista, agora vamos falar dos impactos políticos. Essa entrevista de Fabrício Queiroz, que era para colocar um ponto final nesse assunto, não coloca um ponto final, e toda essa estratégia, essa forma como está sendo conduzido esse assunto do COAF, está sendo feita de uma forma horrível, péssima, porque toda hora que há um pronunciamento, e esse era o Fabrício Queiroz, ele era um elemento central, agora mais dúvidas tem, porque ele permanece, todas as dúvidas envolvendo as transações permanecem, agora ele ainda coloca outras questões, como por exemplo, quando ele foi indagado sobre o seu trabalho com Flávio Bolsonaro, ele disse que ele era assessor, então ele fazia uns trabalhos de motorista, buscava filhos e esposa de Flávio Bolsonaro. Só que isso não pode ser feito. Como assessor, ele tem que ficar trabalhando para o deputado Flávio Bolsonaro, e para Flávio Bolsonaro como deputado, como político e não como pessoa física. Quando ele busca os filhos de Flávio Bolsonaro na escola, busca a esposa dele, seja lá onde ele estiver, há uma confusão entre público e privado. Ele usa o assessor dele, que está sendo custeado pelo salário do contribuinte, pelo salário que é pago pelo contribuinte, para realizar serviços do âmbito pessoal para Flávio Bolsonaro. E isso é muito comum, e aí que está o problema, porque isso é comum entre os políticos, só que Flávio Bolsonaro se colocou, como toda a família Bolsonaro, como a nova política, só que ela é a nova política que utiliza práticas da velha política, então isso acaba ferindo Flávio Bolsonaro, ferindo também por tabela toda a família Bolsonaro com esse discurso que eles são a nova política. Quais são agora os desdobramentos políticos mais concretos? Primeiro, no âmbito geral, para toda a classe política brasileira, essa prática da caixinha de recolher esse mensalinho, ele é muito comum em diversos gabinetes e em todas as esferas. Agora, possivelmente, com esse interesse maior da população, esses olhos mais abertos da população e da mídia sobre esse assunto essa prática tende a dar uma diminuída por conta de todo o holofote popular que está sobre esse assunto, sobre essa prática. E assim, muitos, e aqui tem na descrição do vídeo também algumas reportagens falando sobre isso, que esse assunto, essa entrevista de Fabrício Queiroz não ajuda em nada Jair Bolsonaro, também não ajuda em nada o governo, porque ela só lança mais desconfiança, porque foi uma entrevista vazia. Era muito melhor ele não ter falado nada do que ter dado essas respostas vazias. E ele tem o álibi, era só ele falar que ele está com câncer, que ele está com um problema grave de saúde, para evitar dar entrevistas e falar que ele só iria dizer ao Ministério Público. Era melhor manter essa desconfiança até o ano que vem, do que dar uma entrevista vazia, que ainda lança mais ainda desconfiança, porque ele não explica nenhum fato, ele ainda tem até contradição, e ele mostra que Flávio Bolsonaro utilizava um funcionário público, um assessor que
que recebia dinheiro do contribuinte para realizar tarefas particulares que não sem qualquer tipo de interesse do âmbito político, como por exemplo buscar o filho na escola. Então isso tudo só piora a situação do governo. E mesmo que toda essa situação mostre que, na verdade, tudo não passou de um mal entendido, o crédito que Jair Bolsonaro tinha com a população e foi gasto não vai voltar à sua totalidade, ou seja, o impacto da imagem que foi causada pelo episódio COAF não vai ser recuperado pela sua totalidade. No fim, sempre vai haver um pontinho de desconfiança agora, que já foi lançado antes mesmo do governo começar. O governo começa a gastar seus créditos com a população antes mesmo de começar, e esse episódio do Flávio, essa entrevista do Fabrício Queiroz, em nada ajuda o governo a recuperar esse crédito perdido com a população. Tudo que eu falei está aqui na descrição do vídeo, tá? A própria entrevista de Fabrício Queiroz ao jornal, ao SBT, também está aqui na descrição do vídeo. Também tem o link do meu Facebook, se você quiser entrar em contato comigo, pode falar comigo diretamente no Facebook, e também tem um link aqui num texto que eu escrevi no meu blog Pobreza das Nações, falando dos impactos do COAF para os principais membros do governo, tirando a família de Jair Bolsonaro. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.